Tava pensando, será? Eu via muito, falava ela e minha tia, Doninha, falava assim, genética, eu tenho não engordo, eu tenho genética. Que relação que existe nisso, no corpo com a genética? Tem uma relação? Tem, do Tem aquela biotipo pessoa assim que, corporal? pô, come Sim, igual... tem sim. Tem várias teorias. A teoria mais vigente da genética é que essas pessoas, que são as que não engordam, ou magro de ruim, popularmente Nojentas. falando, né? São aquelas pessoas que conseguiram trazer consigo ainda um percentual de um tipo de célula que a gente chama de célula gordurosa marrom. A gente não tem só célula gordurosa branca, que é a banha, que a gente não quer, que a gente luta Amarelinha. contra, né? Que a gente chama de branca. A gente tem um outro subtipo de célula gordurosa, que é a marrom. Ela tem uma finalidade muito importante quando a gente nasce, o bebê nasce, o recém-nascido, ele tem grandes quantidades dessa célula no corpo, porque é uma célula metabolicamente muito ativa, porque ela produz muito calor. É uma defesa do corpo que a gente traz dos nossos ancestrais para que a criança não morra de hipotermia. No Então, quando nascimento ou depois? Do nascimento. do nascimento. Então, a gente nasce com muita célula gordurosa marrom. Então, a gente produz muito Partiu, tinha essa calor, voz criança aí. produz muito calor e a produção do calor gasta energia. Então, é uma célula que gasta muita energia. Só que ao longo do desenvolvimento da nossa vida, a gente vai perdendo essas células. Elas vão morrendo. Vai ficando pouquíssimas células gordurosas marrons no nosso corpo. E uma das teorias do magro de ruim é que ele conseguiu manter um pouquinho mais dessa célula gordurosa marrom do nascimento Consegue. até a vida Porque adulta. existe, come o mesmo tanto. Depois o Jefferson, mesmo tamanho, mesma idade, a gente come o mesmo tanto. Eu engordo um monte, ele menos. Então, é Não, uma mas das... aí, isso a gente tá falando do magro de ruim. Aquela Aquele que pessoa come, com come, come, não baixo magra, magra. peso, que come, É, eu come, tenho uma come, amiga que ela come e come, não come, come engorda. e não engorda Agora, nada. essa questão de você comer a mesma coisa que o seu irmão, isso daí já tem a ver com individualidade biológica, tá? Porque não é Somos só irmãos, doença não em somos a si. mesma pessoa, né? Mas o magro de ruim, uma das teorias vigentes é essa, que ele conseguiu manter um pouco dessa célula gordurosa marrom, mais do que nós, seres humanos mortais, Existe uma Peraí, normais. idade olha pra essa só, troca? pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo e não assistindo no Spotify ou outra plataforma, magro de ruim tá tendo um aspas aqui e o Isso, eu e tô o dando magro muitas aspas aqui, pelo amor de e o Deus. pessoal, e quem é magro nojento que eu falei, é nojento tipo, porra, come e a gente não come e engorda, Exatamente, a entendeu? gente Então come um pouquinho, é né? porque nem A quem, gente sente o cheiro, já engordou, né? quem não tá no YouTube não tá vendo as caras e não tem Não tá, contexto. Mas assim, essa é uma das teorias. E o legal da gente abordar esse assunto, célula gordurosa marrom, é porque se estuda muito a possibilidade da gente fazer com que a célula estudar células troncos para a gente conseguir implantar essa célula gordurosa marrom nos Transformar ela. pacientes obesos para se transformar como um tratamento. Então existe estudo sim Tipo uma ainda em hemoterapia, animais. assim? Ainda em animais, né? Porque célula-tronco ainda não pode ser estudada em humanos. Acho que são poucos os estudos, mas não estão relacionados com a obesidade. Mas em a Que é uma gente, grande promessa faz muito tempo. que é uma das promessas é tentar a gente fazer aumentar essa célula gordurosa marrom, por quê? A célula gordurosa marrom, por ela ser metabolicamente muito ativa, ela previne até doenças crônicas como diabetes, né? Então, assim, não só para o tratamento de emagrecimento, mas também para outras doenças crônicas. É,